Vamos ler juntos. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhe perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam, com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres de nosso grupo foram até seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus está vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver e, de fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não viram. Então Jesus lhe disse: como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebe que era necessário que Cristo sofresse essas coisas antes de entrar na sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria a viagem, mas eles insistiram: fique conosco esta noite, pois já é tarde. E Jesus foi para a casa dele com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e abençoou. Depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento ele desapareceu. Disseram um ao outro: não ardia nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles, que lhe disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou, ele apareceu a Pedro. Amém? Feche seus olhos, deixe a sua Bíblia aberta, coloque a mão no seu coração. Vamos orar. Querido Deus, te louvamos, te agradecemos por esse tempo precioso, por esse culto, pela oportunidade de estarmos aqui e desfrutar da tua palavra, Senhor. Espírito Santo, traz a revelação, traz algo novo, algo fresco, algo necessário para encher a nossa vida, para nos alimentar, para trazer sobre nós o que o Senhor deseja, a tua plena vontade. Em nome do Senhor Jesus, nosso coração está aberto. Nós somos uma boa terra, que a semente que será lançada nessa noite, ela possa nos abençoar e gerar muitos frutos. Em nome do Senhor Jesus. Bem forte, diga amém. E um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. No fim de semana passado, nós tivemos um encontro onde alguns discípulos passaram o final de semana com o seu caderno aberto, com a sua Bíblia aberta, com o seu coração aberto, para ter um encontro pessoal com Jesus. E nós podemos pensar assim: e agora? Eu fui ao encontro, eu tive um encontro com o Senhor, eu fui extremamente abençoado, eu recebi as palavras,
Eu compartilhei aqui, quando eu estava ministrando, que eu ainda tenho o meu caderno de anotações do encontro. Ainda tenho as cartas que eu recebi, as fotos que me deram. Eu ainda tenho coisas de 2003, quando eu fui ao encontro com o Senhor. A minha primeira experiência com Ele foi o primeiro momento assim especial na presença de Deus após o dia da minha conversão. E você pode pensar assim: nossa, como eu fui abençoado, como eu tive um momento precioso com o Senhor. Tem momentos especiais na presença de Deus que nós experimentamos, seja no encontro, seja em uma vigília, seja em uma oração, seja num dia de célula que você vai, em um culto em que você chega e Deus ali lhe toma de uma forma poderosa. Não importa em que momento você se encontrou com Jesus. Mas depois disso você pode pensar assim e fazer a pergunta: e agora? Quais os frutos na minha vida deste encontro? O que vai ser daqui para frente? O que vai acontecer? Quais serão os próximos capítulos? O que eu vou fazer com tudo que eu recebi? O que você vai fazer com tudo que Deus já lhe deu? Com todos os presentes, com todas as pérolas, todas as joias que Deus colocou na sua mão. Pastor, mas eu não tive no encontro semana passada. Mas toda semana você está aqui. Toda semana você está na célula. Você já entregou sua vida a Jesus. Algo de valor foi entregue na sua mão. Algo precioso foi dado a você. Qual o fruto disso? O que isso vai gerar na tua vida? O que vai acontecer daqui para frente? O evangelista Lucas, ele registra esse importante episódio que nós lemos, desses 2 discípulos que saem de Jerusalém e vão até o povoado onde eles viviam, chamado Emaús, uma jornada de 11 quilômetros caminhando. 11 quilômetros caminhando vai dar o quê? 12 horas, mais ou menos. 13, dependendo do tempo de parada no caminho. Um dia inteiro. Eles saem bem cedo pela manhã. Eles já vão chegar no início da noite no povoado. E essa jornada que Lucas registra, desses 2 discípulos sem esperança, caminhando na direção errada, onde eles estão mergulhados nessas sombras das expectativas que foram frustradas, porque eles caminhavam entristecidos, eles caminhavam com o rosto abatido, não havia alegria neles, eles estavam completamente sem esperança. Os seus sonhos todos foram lançados fora, porque eles dizem a Jesus no meio do caminho: nós pensávamos que Jesus resgataria Israel. Tudo que nós pensamos foi por água abaixo. É nessa jornada, nessa caminhada, que esses 2 discípulos, eles têm um encontro pessoal com Jesus. Eles têm esse momento poderoso que transforma a vida deles. E é impossível você ter um encontro pessoal com Jesus, onde Ele se revela verdadeiramente a você, onde você o conhece face a face, e isso não gerar um fruto transformador na sua vida. A primeira coisa que nós podemos dizer assim: agora, e a partir de agora, a partir do momento em que eu conheço Jesus, o que vai acontecer? Primeira coisa, os seus olhos passam a ficar abertos. Seus olhos são abertos. O verso 27 vai dizer que Jesus conduziu eles por todos os escritos de Moisés. Conduziu ele por todos os escritos dos profetas, que falavam acerca do Messias.
vai dizer que eles foram conduzidos. E entenda algo: conduzir é diferente de falar. Falar é algo superficial. Conduzir é mais profundo. Se você está na frente da sua casa, alguém passa e pede uma informação, diz assim: por favor, você sabe onde fica tal rua, tal comércio, tal lugar? E você pode conhecer e dizer: olha, você vai seguir em frente, você vai dobrar à direita, anda 2 ruas, você pega a esquerda, mais na frente tem uma pracinha, depois da pracinha você chega no lugar onde você está procurando. Você está falando. Você está dizendo o que a pessoa vai fazer. E se ela for parecida comigo, ela vai dar um sorriso, vai agradecer, vai embora. Quando ela dobrar à direita, ela vai dizer: meu Deus, e agora? E agora são 2 para que lado? Conduzir é você pegar essa pessoa e vai dizer assim: olha, eu vou levar você até onde você quer chegar. E você andar junto com ela até o local onde ele deseja. Eu, em 2015, foi a minha 3ª visita até a cidade de Bogotá. O primeiro ano que eu fui foi 2014. E a gente tinha uma ideia errada da cidade, onde a gente pensava que a gente ia ser sequestrado pelas Farc, onde era uma cidade extremamente perigosa, coisa terrível, e muito medo de ir até essa cidade, por toda a história que a gente já tinha escutado falar. Quando nós chegamos até a cidade de Bogotá, completamente diferente daquilo que a gente tinha ouvido falar. Uma cidade extremamente segura, agradável, onde você andava pelas ruas com o celular na mão, com dinheiro no bolso, rico, cheio de dólar. Uma experiência diferente daquilo que a gente tinha ouvido falar. E em 2015 foi minha terceira visita, e eu estive sozinho lá. E um amigo pegou e disse: pastor, era uma quarta-feira, a convenção só começava à noite, não começava na quinta. E ele disse assim: pastor, hoje o senhor tem alguma programação para fazer? Eu digo: eu estou de bobeira, estou só esperando o dia da convenção, o horário da convenção começar. E ele disse assim: o senhor quer ir trabalhar comigo? Aí eu digo: bora. E estou passando no hotel. Foi lá, me pegou a pé, e eu fui trabalhar com ele. Andamos de ônibus, entramos nas lojas, visitamos obras, comemos comida de rua, tomamos o cafezinho da vendazinha da esquina, andamos por praças, visitamos várias coisas, fiz com ele, acompanhei ele na hora que ele estava fazendo alguns trabalhos da igreja, e ali eu pude ter uma experiência diferente. Eu pude ser conduzido como um morador da cidade, não mais como um turista, mas um morador da cidade. E a experiência é diferente, porque quando você é turista, você anda pelos lugares mais bonitos, você anda pelos restaurantes mais que tem a comida mais gostosa, porque você é turista. Mas quando você é morador, quando você é habitante daquele lugar, você anda de ônibus, você vai para o restaurante mais barato, porque você não pode estar gastando muito. Então você tem uma experiência diferente. Ser conduzido pelas Escrituras
é diferente de ouvir falar da Escritura. Jesus não somente falou sobre algo para os discípulos, mas Ele conduziu, Ele mostrou, Ele fez com que aqueles discípulos tivessem uma experiência real com o texto da palavra. É diferente quando você lê e você simplesmente se informa daquele texto. Quando você lê e aquele texto salta da sua Bíblia, ele salta assim da sua Bíblia, e ele cria vida dentro de ti. Foi isso que Jesus fez. E é impossível não conhecer o Cristo da palavra e não ser transformado. É impossível você não ser conduzido pelos textos acerca de Jesus, receber a revelação de quem é Jesus e os teus olhos ficarem fechados. É impossível você ter a revelação de algo de Deus e você permanecer caminhando do mesmo jeito. Quando você entende a palavra para a sua família, seus olhos abrem, seus olhos ficam abertos. É impossível você entender a palavra e receber a palavra sobre as suas finanças e seus olhos ficarem fechados. Eles se abrem. É impossível manter a vida da mesma maneira. É impossível você receber uma palavra sobre sobre o seu coração, sobre a sua emoção, sobre quem você é, você entender que você passa a ser um filho verdadeiro de Deus, e os teus olhos não abrirem. Eu vivi a minha vida inteira como alguém que só vem para a igreja, mas no momento em que a palavra foi aberta a mim, eu recebi a revelação de que eu sou um filho de Deus. Deus me fez filho e eu passei a viver assim porque meus olhos abriram. Se encontrar com Jesus gera frutos, e o primeiro deles é que seus olhos são abertos. Existem muitas pessoas que caminham na escuridão porque não conhecem a palavra. Você está caminhando no escuro, você não conhece a palavra. E quem conhece a palavra não vive em incredulidade, não anda nos caminhos errados, não está afundado nos traumas, nas prisões. Tem um videozinho que o pessoal compartilha muito. A mulher chega, o cavalo está parado, ela faz de conta que coloca, que eu não sei como é, que eu não entendo de cavalo, negócio assim na cara do cavalo, no focinho dele, aí amarra, como se estivesse amarrando, prendendo, segurando na corda, ela sai andando, e o cavalo é o quê? Cabresto, pronto. Tem um fazendeiro, criador de cavalo aqui, graças a Deus. E ela sai andando e o cavalo atrás, como se ele tivesse amarrado. Quem conhece a palavra não vive mergulhado nas prisões, não vive mergulhado nos traumas, nas tristezas, nas preocupações, no desespero, na falta de esperança, porque ele conhece a palavra, ele conhece o Jesus da palavra, ele sabe tudo que Deus tem para ele, e os seus olhos são abertos, ele não é mais enganado. Você nunca mais será enganado. Às vezes as pessoas podem dizer para você que você é feio. Mas você conhece a palavra. Quando você conhece a palavra, você vai ter uma visão diferente de você. Eu não sou feio. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Talvez esse corpo que você está hoje, ele já está um pouco detonado.
Mas você é a imagem e semelhança de Deus. Esse corpo detonado, ele vai ser transformado e nós vamos receber um corpo incorruptível. Porque você é a imagem e semelhança de Deus. Você conhece a palavra. Você está entendendo? Você está comigo? Aplauda o Senhor. Um outro fruto do encontro com Cristo, que o coração passa a queimar. Versículo 32. Não ardia o nosso coração, enquanto Ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras. Não ardia o nosso coração. Você passa a ter comunhão com Jesus. Pastor, mas como é que é esse negócio de ter comunhão com Jesus? Algo prático. E quando a gente começa a andar na igreja, começa a ouvir umas palavras assim dos crentes, né? Deus falou comigo. Você já ouviu isso? Deus falou comigo. Que jeito Deus fala com a gente? Mas como é que é essa voz de Deus? Aí o outro chega, Paulo, tive uma visão espiritual. E aí você fica, pai, eu não tenho nada. Eu acho que eu sou desviado, porque eu não vejo nada, eu não escuto nada, eu não sei de nada. Como é que é esse negócio? Como é que eu posso ter? Gente, tinha um momento na presença de Deus, você fica olhando, mas na presença de Deus. Como é que é o negócio de ter a presença de Deus? E aí você vai ficando com medo. Olha, eu estava andando e o Espírito Santo falou comigo, eu ouvi a voz dele. Aí você vai, esse negócio, como é que é esse negócio de Espírito Santo? O que é isso? A comunhão com Cristo, como é que eu posso ter comunhão com Cristo? Como é que eu me relaciono com Jesus? Porque quando eu tenho comunhão com Jesus, o coração pega fogo. O coração começa a arder, começa a ser gerado entusiasmo dentro de mim. O comodismo começa a ser lançado fora. Jesus fala que o Espírito é como um vento que sopra. E esse Espírito, ele vem e sopra como se fossem as cinzas para longe. É como aquele vento que vem forte e leva para longe toda a cinza e acende uma fogueira dentro do nosso coração. Mas como eu me relaciono com esse Jesus? João vai dizer que Ele, Cristo, Ele é a palavra de Deus. Ele é a palavra. Ele é Deus e Ele é a palavra. Lá no Éden, quando todos os dias, na viração do dia, quando Adão e Eva estavam no Éden, eles ouviam o quê? A voz de Deus. Quem é a voz de Deus é Cristo. Ele é a palavra do Senhor. Então todas as vezes que você se senta na sua cama, no seu quarto, na cozinha, na sala, qualquer lugar, e você pega esse texto aqui e começa a ler, um milagre acontece. O Espírito Santo que habita dentro de ti, ele começa a fazer você entender e compreender o que significa cada texto que você lê. Quando você entende o que está acontecendo, você está conhecendo a Jesus. Cristo está sendo revelado para ti. Você está tendo comunhão com Ele. Você está se relacionando com Ele. Você não tem que se relacionar comigo. Você não tem que se relacionar com este lugar, com essa cadeira, com essa igreja, com essas portas, com esses ar-condicionados, com esse som. Tudo isso aqui você não tem que se relacionar. Você tem que se relacionar com Jesus através da palavra. Tem uns crentes ruins demais hoje em dia.
Pensa nos crentes ruins, esse de hoje em dia. Ruim mesmo. Porque é uma geração de rede social. É uma geração de postagem de frases, de conhecimento superficial, de conteúdo inútil. Se você pegar um aplicativozinho e ver o relatório de uso do teu telefone, você vai ver que você passa 3, 4 horas por dia se enchendo de bobagem, comendo biscoito recheado, salgadinho de petróleo, comendo um monte dessas besteiras, doces, se intoxicando. Aí quando você pega para se alimentar da palavra, um alimento saudável, você acha ruim, paladar ruim, esse gosto é ruim. Bom mesmo é comer aquela comida ruim, que me mata, que me destrói todos os dias. Porque nós somos a geração em que quer saber do que está acontecendo na vida dos outros pelas redes sociais. A gente passa olhando o que o cara está comendo, qual é o local que ele está andando, qual a roupa que ele está vestindo, tudo que ele está fazendo, tomando conta da vida dos outros, esquecendo de se alimentar de Cristo, e o seu coração está ali morto, assim, parecendo aquela cinza do churrasco da semana passada. Branca, sem vida, sem nada. Aí você vai, deixa eu tocar fogo um pouquinho, aí joga rede social em cima dele. Aí você entra no culto, entra na cela e diz assim: esse lugar não tem Deus, eu não sinto a presença de Deus, o pastor está em pecado, o louvor não presta, ninguém sabe de nada, porque eu não sinto Deus. Mas a culpa é porque você não se relaciona com a palavra. Você não se relaciona com Cristo. Porque quem está diariamente mergulhado na palavra, o coração dele pega fogo todo dia. Ele vem para o culto já pegando fogo. Ele não vem pegar fogo no culto. Você entende isso? Aí eu vou no culto pegar fogo. Não, eu pego fogo em casa. Domingo eu vou pegar fogo no culto. Quinta eu vou pegar fogo na célula. Não. Você só vai encontrar outros queimados lá. Mas o teu coração já está queimando pela comunhão com o Senhor. E quando o teu coração queima, orar não é pesado. Servir a Deus não é pesado. Louvar é prazeroso. Tem gente que sai de casa e ir no culto: eu não gosto desse louvor. Aí fica assim: olha, não gosto desse louvor. Como se a gente ensaiasse para cantar para ti aqui. Não é para ti, né? Ele tocou errado, errou. Não importa, não é para ti. Se tu gostou ou não, é problema teu. Louvor não é para ti, é para Cristo, para Deus. Deus gosta. Essa música é velha. Jesus está lá desde o princípio. Então, gente, se encontrar com Jesus queima o coração. E isso é todo dia. Ele é a palavra. Quando os discípulos dizem assim: Jesus, nos mostra o Pai. Ele diz assim: vocês olham para mim, vocês estão comigo, vocês conhecem o Pai, porque eu e o Pai somos um. Jesus está todo dia disponível para você, todo dia disponível para se relacionar com você. Vou contar uma experiência. Que dia é hoje? Domingo? Sexta-feira, gente. Sexta-feira, lá em casa a louça é minha. Eu achei até um videozinho, você viu? A mulher bota o saco na colher, a colher dentro do saco, come,
Depois tira o saco, joga o saco fora, a colher está limpa. Bota o prato dentro do saco, bota a comida em cima do saco, come, quando termina, joga o saco fora, está tudo limpo. Foi uma revelação para a minha vida aquilo ali. Está tudo limpo. Eu saco o copo dentro do saco também, e aí dá tudo certo. A louça é minha lá em casa. Até hoje, no passeio, fui lavar a louça. A área é minha. A parte de fora de casa, né? É minha. Eu vou lavar a área, o que eu faço? Eu pego o fone de ouvido, coloco e vou ouvindo uma palavra. Estou ouvindo a palavra e estou lavando a área. Jogo o sabão e estou ouvindo a palavra. Enfergo a área, estou ouvindo a palavra. E era uma palavra sobre a vida do apóstolo Paulo. E aí o pregador falava sobre toda a jornada do apóstolo Paulo. E eu ouvindo aquilo ali, e ouvindo e fui entendendo, fui compreendendo. Quando ele está chegando, caminhando para o final da palavra, foi tão poderoso aquele momento, foi tão poderoso, que ele dizia assim: a vida deste velho apóstolo, ela tem que incentivar você a servir como ele serviu. E eu fui recebendo, foi um momento tão precioso, que eu comecei a chorar lavando a área, enfergando, puxando o rodo, puxando a água e chorando, porque eu estava recebendo a palavra de Deus. O que eu estava fazendo naquele momento? Lavando a área ou me alimentando? Me alimentando. Aí você pode dizer assim: eu não tenho tempo de buscar Deus. Não, você não tem vontade de buscar Ele. Você não prioriza buscar Ele, se relacionar com Ele. Porque você pode fazer isso todo momento do seu dia. Jesus está disponível para você. Aí quando você ficar assim, teu coração queimar, e com um pouco você está dizendo: Deus falou comigo. Olha, eu ouvi a voz de Deus, o Espírito Santo me direcionou, meus olhos abriram, eu tive uma visão, um entendimento. As pessoas vão olhar para ti e se pronto, outro. Mas é porque você se encontrou com Jesus. Outro fruto, versículo 33. E na mesma hora, diga comigo assim bem forte: na mesma hora. Olha aí que maravilha, de primeira já foi forte. Na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com ele. Terceiro fruto de um encontro com Jesus: que os nossos pés se tornam velozes. Os discípulos ficaram em Jerusalém. Os dois saíram para Emaús. Isso no domingo, 3 dias depois que Jesus tinha morrido. 11 quilômetros de jornada, saíram cedo, chegaram no início da noite. Jesus entra na casa com eles, parte o pão, entrega para eles. No momento em que eles recebem, os olhos se abriram, eles reconhecem que era Jesus. No momento em que eles reconhecem que era Jesus, o que eles fizeram? Eles voltaram na mesma hora. Eles não esperaram o dia amanhecer. Eles não esperaram para resolver suas coisas primeiro, para ver a família, porque eles estavam voltando para o vilarejo que eles habitavam, que eles moravam. Eles não foram ver os amigos. Eles voltaram correndo para encontrar os discípulos que tinham ficado em Jerusalém. Para eles dizerem assim: olha, é verdade,
Jesus Cristo ressuscitou, nós o vimos. Eles se apressaram para contar a notícia, para dar as boas novas. Eles não esperaram nada. O perigo de uma viagem noturna não foi maior do que o desejo deles de anunciar a ressurreição. Eles não se preocuparam com isso. Eles não se preocuparam se isso ia gerar perigo para eles, se teria algum risco, se eles iam morrer, seriam assaltados, seriam sequestrados, não importa. Nós precisamos voltar e contar essa notícia boa aos outros que ficaram em Jerusalém. Espera amanhecer, não, porque é para hoje. O chamado de Deus é para hoje, agora, nesse exato momento. Eu não tenho que esperar. E o que nós fazemos? Nós vamos resolver primeiro as nossas coisas, para depois resolver as coisas do Senhor. Eu me preocupo primeiro com as minhas coisas, para depois me preocupar com as coisas do Senhor. Quantos querem ir para o céu aqui? Vou perguntar de novo, tá? Quantos querem ir para o céu? E por que você está vivendo como se fosse viver na terra o resto da sua vida, eternamente? Porque é assim que a gente vive. É exatamente assim. Muitas vezes nós cantamos que Jesus vai voltar, volta, Jesus volta. Vem, Jesus. Aí, se você queria que Jesus voltasse hoje? Não, eu queria primeiro comprar uma casa nova, comprar um carro novo. Jesus voltasse, me levasse, me livrasse do meu carro, ia ser uma maravilha. Não é? Quer comprar um carro? Não, eu quero deixar isso aí para trás. Quero ir para o Senhor Jesus. Você está entendendo? A coisa mais importante que você tem para fazer é mostrar Jesus para as outras pessoas. Spurgeon tem uma frase dele que ele diz o seguinte: evangelismo é um ex-mendigo, você e eu. Quem era mendigo? Eu e você. Jogado na lama, vivia na rua, sem caminho, perdido. Você é um ex-mendigo. Ele diz que o evangelismo é um ex-mendigo contando para um outro mendigo onde ele encontrou pão. É isso aqui, é você falar sobre Jesus. Eu conheço Jesus e eu tenho que contar para outra pessoa que não conhece Jesus onde eu achei pão. Então entenda algo importante para a gente encerrar, finalizar. Não há tempo para perder. Não há tempo para perder. Deus quer usar você. Deus, Ele quer usar você, a sua vida. E não há tempo para perder. Deus quer que você pregue na sua casa. Deus quer que você pregue para a sua vizinha, para o seu vizinho, para o seu amigo. Deus quer que você conte para Ele onde você achou pão. Deus quer que você diga para as pessoas que você conhece onde você encontrou a vida eterna. Porque tudo isso aqui é passageiro. Um dia desse eu tinha 18. Foi quando eu encontrei Jesus. Hoje eu tenho 19. Eu já vou fazer 40. Sei que você está surpreso por saber que é 40.
A Joyce vai organizar meu aniversário esse ano. Presente, Pix. Vamos vender convite. Tudo preto com dourado. O preto sou eu, o resto é dourado, assim. Querido, o tempo voa. O salmista vai dizer que nós voamos. A vida é um sopro. E onde você tem investido a sua vida? Quais são os frutos que o encontro com Jesus ele gerou em você? Teus olhos abriram? Teu coração passou a queimar? Teus pés ficaram velozes? Ou não? É isso que você tem que se perguntar. Quais os frutos eu tenho dado? Será que são frutos que o Senhor se agrada de mim? Ou não? É isso que você tem que colocar no seu coração. Amém? Aplauda Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar. Pega na mão de quem está do seu lado. Traz ele aqui na frente. Com vontade mesmo.